Irmã, meu querido irmão de fé, o que seus ouvidos agora capturam não é de maneira alguma uma simples coincidência, um acaso fortuito em meio ao ruído incessante do mundo moderno, uma mera distração que alcançou por obra do destino ou de um algoritmo qualquer. Não, esta é uma ressonância direta, uma comunicação quase palpável, um recado que o próprio Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, aquele que carregava em sua carne as dores do Cristo, deixou com um propósito singular e eterno para você que neste exato momento sintoniza seu coração com esta verdade profunda e por vezes assustadora. Sabe aquela sensação que às vezes a assalta sem aviso, aquela premonição sutil que se instala no fundo da alma, como uma brisa gelada que antecipa a tempestade que se forma no horizonte, invisível aos olhos mundanos, mas percebida pelos mais sensíveis? Aquela pontada de apreensão que por vezes se manifesta em um desassossego inexplicável, em uma aflição silenciosa que parece ecoar das profundezas do tempo, carregando consigo os sussurros de um futuro que já começa a se desvelar? Aquela inquietude que rouba o seu sono tranquilo, que faz seu peito apertar em momentos de aparente calma, deixando-a em um estado de alerta interior, como se algo de magnitude imensa estivesse à beira de se desvelar? Algo que os noticiários não ousam dizer em sua totalidade, mas que a alma percebe em sua inteireza? Essa sensação, minha irmã, meu irmão, não é fruto de sua imaginação cansada ou de uma mente sobrecarregada pelas preocupações cotidianas, pelos problemas financeiros, pela saúde frágil, pela incerteza dos filhos e netos, pelos lares que se desfazem ou pela fé que parece esmorecer diante de tantas provações. Ela não é infundada. Há de fato um peso inexplicável no ar que respiramos, uma sombra tênue, mas persistente, que muitos de nós, em nossa sensibilidade espiritual aguçada pelas experiências da vida, percebemos com clareza, mas cujas raízes profundas e cuja verdadeira natureza permanecem envoltas em um manto de mistério para a maioria, para aqueles que se recusam a olhar para além do imediato e do material. Prepare o seu espírito, pois o que um homem de Deus, um santo, que não apenas professava a fé, mas a vivenciava em cada fibra de seu ser, que carregou em sua própria carne as chagas de Cristo como um sinal visível de sua entrega, viu em profunda e dolorosa oração, em um instante preciso e imutável, às 17h10 de um dia que permanece cravado não nos calendários da história, mas na memória viva e pulsante da espiritualidade. É um lamento que, embora silencioso para os ouvidos do mundo que preferem o barulho da distração, ainda ecoa poderosamente em nossos dias, atravessando séculos e alcançando corações como o seu, que anseiam por respostas e por um sentido maior. Ele chorou, irmã, meu querido irmão, chorou, com uma dor que transcendia sua própria existência humana, uma dor que não era sua, que não vinha de suas próprias chagas, mas que se derramava copiosamente sobre o futuro intrincado e por vezes sombrio da humanidade. Um vislumbre tão profundo e dilacerante que poucos, em sua limitada compreensão terrena e em sua fragilidade espiritual, ousaram ou ousariam contemplar sem sentir a alma estremecer até os alicerces. Essa visão, carregada de sofrimento e de um alerta urgente que se estende até os dias de hoje, foi um grito de amor e de súplica, um chamado veemente que, em sua essência mais pura, não podemos mais nos dar ao luxo de ignorar, de deixar para depois, de varrer para debaixo do tapete da indiferença. Ele se entristeceu ao ver o caminho que a humanidade escolheria, as escolhas que levariam a corações endurecidos pela falta de caridade, a famílias desfeitas pela ausência de Deus, a lares sem a presença divina que é o seu maior alicerce, a uma fé esmorecida e quase apagada diante das tentações avassaladoras do mundo material e da busca incessante pelo poder e pelo prazer efêmero. Aquele choro, irmão e irmã, foi por você, por mim, por todos nós. Por um futuro que já é nosso presente e que clama por uma mudança profunda e imediata, por um retorno às raízes da fé, por uma redescoberta do amor divino que tudo pode curar e transformar.
A cada lágrima derramada por aquele homem santo, um pedaço do amanhã se revelava em toda a sua complexidade. E o peso dessa revelação era tão esmagador que a própria natureza parecia conter a respiração diante da cena de um servo de Deus chorando por aquilo que ainda estava por vir, mas que já se desenhava com clareza aos olhos purificados e proféticos da fé. Aquela tarde, às 17h10, foi um marco, não apenas no tempo cronológico, mas na própria tapeçaria da história espiritual, um momento em que o amor divino se manifestou através da dor profética de um santo, deixando um legado de urgência e esperança para todos nós que hoje enfrentamos os desafios da vida moderna. O que ele viu foi a semente de uma desolação espiritual que começaria a germinar. Um afastamento da verdade que levaria a uma confusão de valores, a uma perda de sentido para a própria existência humana. Ele viu a dor nos corações das mães, a angústia dos pais, o desamparo das crianças. Tudo isso porque o homem se afastaria da fonte da vida, buscando saciar sua sede em poços secos e ilusórios. A dor de Padre Pio não era por si, mas pela humanidade, por cada um de nós. E em meio a essa revelação sombria, ele, em sua profunda caridade, também vislumbrou os remédios, as orações, os caminhos de luz que seriam necessários para guiar os corações nos tempos mais turbulentos. Ele sabia que o desespero poderia se abater sobre muitos, que a fé seria testada de formas nunca antes imaginadas. Por isso, ele deixou pistas, ele semeou esperança através de suas palavras e de seus exemplos. Se você tem sentido o peso desses tempos, se o seu coração clama por uma luz que dissipe as sombras que parecem crescer ao seu redor, se você busca uma força que ajude a enfrentar os desafios que se apresentam diariamente, então saiba que existe um amparo, existe uma palavra que pode acalmar a tempestade em sua alma e trazer a paz que tanto anseia. Se você sente que a aflição bate à porta de sua casa, que a enfermidade insiste em perturbar a sua paz ou a de seus entes queridos, que as discórdias e desavenças parecem minar a alegria de sua família e que as preocupações com o futuro financeiro ou a estabilidade do lar consomem suas energias, esta mensagem é um abraço de luz para você. Não permita que a desesperança se instale em seu coração, pois até nos momentos mais sombrios, a fé é a âncora que nos mantém firmes. Aquele lamento de Padre Pio não foi apenas um alerta, mas um convite a olhar para cima, a buscar a força que vem do alto, a encontrar consolo nas promessas divinas que jamais falham, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. É preciso coragem para enxergar a verdade e ainda mais coragem para agir diante dela. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Ele, que foi um farol em sua própria época, sabia que as gerações futuras precisariam de um norte, de uma bússola espiritual para não se perderem na vastidão de um mundo que esqueceria seus princípios mais sagrados. A visão dele não era para gerar pânico, mas para despertar consciências, para incendiar os corações com o desejo ardente de buscar a Deus, de se agarrar à rocha da fé em meio às areias movediças da dúvida e da descrença. O que muitos ignoraram, o que muitos preferiram não ver, hoje se manifesta nas incertezas da vida, nas notícias que nos assolam, na falta de valores que parece corroer a própria estrutura da sociedade. Talvez você já tenha se perguntado: onde foi que erramos? Por que tanta dor? Por que tanta angústia? A resposta, em parte, estava no lamento daquele santo, no choro de um homem que via o futuro e sabia o preço da indiferença espiritual. Mas Padre Pio não era um profeta do fim, mas um mensageiro da esperança e da penitência. Ele indicou que, por meio da oração fervorosa, da penitência sincera e da volta aos sacramentos, a humanidade poderia ainda mudar o curso de muitos eventos, atenuar as dores e reencontrar o caminho da salvação. Suas lágrimas foram um sacrifício, um pedido de misericórdia por todos nós, para que não nos perdêssemos nos caminhos tortuosos da vida.
Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Essa conexão profunda que sentimos com os santos, com aqueles que nos precederam na fé, não é apenas reverência, é uma ponte, um canal de comunicação que se estende através do tempo e do espaço, trazendo-nos a força e a sabedoria de que necessitamos. Padre Pio, com sua sensibilidade ímpar e seu dom profético, compreendeu que haveria momentos em que o desespero tentaria sufocar a chama da fé em muitos corações. Ele viu a solidão que atingiria as almas, a desesperança que se abateria sobre famílias inteiras, a doença que afligiria corpos e espíritos, e o vazio que o materialismo deixaria após prometer uma felicidade que nunca entregaria. Suas lágrimas foram um aviso, sim, mas também um ato de amor divino, um lembrete de que, mesmo nas maiores provações, a misericórdia de Deus está sempre ao nosso alcance, esperando apenas que estendamos a mão para recebê-la. O futuro que ele vislumbrou não está selado. Ele é moldado pelas nossas escolhas de hoje, pela nossa fé, pela nossa perseverança na oração e pela nossa capacidade de amar e perdoar. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. A voz de Padre Pio, embora silenciada em nosso plano terreno, ecoa em sua mensagem, em seus ensinamentos e em cada milagre que continua a ser atribuído à sua intercessão. Ele compreendia a fragilidade humana, a tendência de nos desviarmos do caminho, de nos perdermos em labirintos de dúvidas e medos. Por isso, ele nos deixou um legado de orações poderosas, de conselhos celestiais, de um exemplo de vida que nos inspira a perseverar, a jamais desistir da nossa fé, por mais que o mundo tente nos convencer do contrário. As provações que se abatem sobre você, sobre sua família, sobre o mundo, não são para destruí-la, mas para purificá-la, para fortalecer sua alma, para que você possa emergir ainda mais forte e mais próxima de Deus. Lembre-se, irmã, meu irmão, que a dor, quando entregue nas mãos de Deus, se transforma em graça e a tristeza em esperança renovada. Não subestime o poder da oração de um santo, especialmente quando ela é direcionada a guiar almas em tempos de tribulação. As revelações que ele teve não foram para amedrontar, mas para preparar os corações, para que soubéssemos que, mesmo em meio às adversidades, não estamos sozinhos e que a luz de Deus sempre se manifesta para aqueles que a buscam com sinceridade. Fogo. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é a sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. A cada dia que passa, o mundo parece girar mais rápido, trazendo consigo novos desafios, novas incertezas que testam a nossa resiliência e a nossa fé. As palavras de Padre Pio, que chorou ao ver o futuro, adquirem um novo e pungente significado em nosso presente. Elas nos alertam para a necessidade de um retorno à simplicidade do Evangelho, à pureza da oração e à força da comunidade de fé. Ele viu a falta de caridade se espalhando, a indiferença crescendo nos corações, a busca incessante por bens materiais em detrimento dos valores espirituais, a desestruturação familiar, o ataque à inocência, a sede de poder que corromperia até mesmo os mais puros ideais. Mas ele também viu a força da oração de uma mãe, a perseverança de um pai, a fé inabalável de uma alma que se entrega a Deus mesmo em meio à tempestade. E é essa fé que ele quer reacender em seu coração. Essa esperança que ele deseja que você abrace com toda a sua alma. Não se entregue ao desânimo, irmã, meu irmão. A chama da fé é a mais poderosa de todas as luzes, capaz de iluminar as trevas mais profundas e de guiar os seus passos em direção à paz e à salvação.
No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos, são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe, se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. O choro de Padre Pio foi, em essência, um ato de profunda compaixão e um convite urgente à conversão. Ele viu o homem moderno se afastando de Deus, trocando o sagrado pelo profano, a eternidade pelo efêmero, a verdadeira felicidade pela ilusão. E suas lágrimas foram uma súplica para que despertássemos antes que fosse tarde demais. Que essa mensagem, que chega até você hoje, não seja apenas uma informação, mas um chamado, um toque divino em sua alma, um impulso para que você reavalie suas prioridades, para que reforce sua fé, para que se entregue mais plenamente à providência divina. Pois mesmo quando o céu parece nublado e o caminho se mostra incerto, a presença de Deus é a nossa maior certeza, o nosso refúgio mais seguro, a nossa esperança que nunca se apaga. E com os ensinamentos de Padre Pio, temos um guia precioso para navegar por estes tempos, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento espiritual e de maior aproximação com o divino. A sabedoria dos santos é um legado para a humanidade, um tesouro que nos é revelado em momentos de grande necessidade, para que possamos discernir a verdade em meio ao caos e encontrar a paz que excede todo o entendimento. Aquele choro ressoa ainda hoje, como um eco do amor de Deus que nos chama incessantemente de volta para casa. E o que significa de fato esse retorno? Essa busca pelo lar espiritual que muitos de nós, em nossa jornada terrena, parecemos ter esquecido ou deixado para trás, seduzidos pelas promessas vazias de um mundo que oferece prazeres instantâneos, mas nunca verdadeira plenitude? Significa, minha irmã, meu irmão, reconhecer a voz que se eleva acima do tumulto, discernir a melodia divina que insiste em tocar em seu peito, mesmo quando o mundo tenta abafá-la com o ruído incessante de suas exigências e distrações. É uma jornada de redescoberta, de despojamento do que é supérfluo e de apego ao que é eterno, uma peregrinação da alma que, embora desafiadora, promete a paz que nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma glória mundana jamais poderá conferir. Padre Pio, em sua sabedoria santificada, sabia que essa casa não era um lugar físico, mas um estado de espírito, um coração habitado pela graça, um lar interior onde Deus reina soberano e onde a alma encontra seu verdadeiro descanso e sua razão de ser. Ele viu o cansaço nos olhos dos que vagavam sem rumo, a desorientação dos que se perderam nos emaranhados do relativismo moral, a solidão dos que, mesmo cercados por multidões, sentiam o vazio de uma existência desprovida de sentido transcendente. Ele compreendeu que o homem, em sua ânsia por liberdade, acabaria por se escravizar a paixões passageiras, construindo prisões invisíveis para si mesmo, onde o tédio e a angústia seriam os únicos companheiros fiéis, onde a voz da consciência seria silenciada pelo clamor do ego, e a busca pela verdade seria substituída pela aceitação complacente de qualquer narrativa que oferecesse um conforto superficial. Padre Pio chorou ao ver a inteligência humana, dotada para contemplar a grandeza de Deus, sendo desviada para justificar o injustificável, para relativizar o absoluto, para negar a própria existência do Criador, preferindo adorar ídolos de barro forjados pelas próprias mãos, que prometiam felicidade, mas entregavam apenas desilusão e dor. Ele previu a erosão dos pilares da sociedade que não poderiam se sustentar sem a rocha da fé, sem os princípios imutáveis que Deus nos legou. Famílias fragmentadas, não apenas por divórcios ou desavenças, mas pela ausência de um elo espiritual que as unisse, pela falta de oração em conjunto, pela perda da inocência nas crianças, expostas cedo demais a um mundo sem limites, pela indiferença dos pais que, consumidos pelas exigências da vida moderna, esqueciam-se de semear a semente da fé nos corações de seus filhos. O estigmatizado de Pietrelcina, em seu olhar profético, viu a juventude se perdendo em vícios antes inimagináveis, buscando refúgio em realidades virtuais que, longe de preencherem o vazio, apenas o aprofundavam, criando uma geração desconectada de si mesma, dos outros e principalmente de Deus.
Ele lamentou a superficialidade das relações humanas, onde o amor verdadeiro e o compromisso duradouro seriam substituídos por conexões efêmeras, baseadas em interesses e aparências, deixando uma trilha de corações partidos e almas feridas. A dor de Padre Pio foi a dor de um pai que vê seus filhos se afastando do caminho da luz, caminhando em direção a precipícios que ele já podia vislumbrar com clareza cristalina. Foi a dor de um pastor que vê seu rebanho disperso, atacado por lobos vorazes e não consegue alcançar a todos a tempo. Mas suas lágrimas não foram lágrimas de resignação, mas de intercessão, um apelo ardente ao céu, um clamor de súplica para que a misericórdia divina se derramasse sobre a humanidade, para que a graça alcançasse os corações mais endurecidos e os trouxesse de volta ao redil. Ele sabia que, para cada passo de afastamento, havia 1 milhão de passos de volta que poderiam ser dados, bastando que a alma se abrisse, que o coração se quebrantasse em arrependimento sincero. Por isso, suas revelações vinham acompanhadas dos antídotos, dos bálsamos celestiais que poderiam curar as feridas mais profundas da alma. A oração, ele insistia, seria a respiração da alma, o fio inquebrável que nos ligaria ao divino, a força capaz de mover montanhas de desespero e de acender a esperança mesmo nas noites mais escuras. Não uma oração mecânica, vazia de sentimento, mas uma conversa íntima com Deus, um derramar do coração, uma entrega total de suas angústias e de seus anseios ao Pai, que tudo vê e tudo provê. A penitência, vista por muitos como um fardo, seria na verdade um ato de purificação, um caminho para a liberdade interior, um sacrifício que nos aproximaria da cruz de Cristo e nos faria participantes de sua redenção. Não se trata de buscar o sofrimento por si só, mas de aceitar as cruzes cotidianas com resignação e oferecê-las a Deus, transformando a dor em mérito, a adversidade em oportunidade de crescimento. Irmã, meu irmão, o que ele vislumbrou não foi apenas o mal, mas também a semente do bem que resistiria e floresceria em meio às ruínas. Ele viu almas corajosas que, em meio à apostasia generalizada, manteriam acesa a chama da fé, testemunhando com suas vidas a verdade do Evangelho. Ele viu a força dos pequenos gestos de caridade, a beleza do perdão, o poder da comunhão fraterna em tempos de isolamento. Ele viu que a Mãe de Deus, a Virgem Santíssima, seria o refúgio seguro, o porto de abrigo para todos aqueles que, em meio às tempestades, recorressem a ela com confiança e amor. Seus ensinamentos ressaltam a importância do rosário, da consagração a Maria, como escudos espirituais contra as investidas do inimigo da alma. A fé em Cristo através de Maria seria a via para a salvação, a certeza de que nunca estaríamos desamparados, por mais que as circunstâncias nos parecessem insuperáveis. Essa mensagem não é para assustar, mas para preparar. É para fortalecer sua resolução, para reacender sua coragem e para lembrá-lo de que você é parte de um plano divino, que sua vida tem um propósito eterno e que suas lutas não são em vão. As provações que você enfrenta hoje, os desafios que parecem esmagar seu espírito, as dores que perfuram sua alma, são, paradoxalmente, as fornalhas onde sua fé é temperada, onde seu caráter é forjado, onde sua alma se purifica e se prepara para algo maior. Não ignore essa sensação de inquietação que o Padre Pio previu. Ela é um chamado, um sussurro do Espírito Santo, convidando-o a um despertar. É um convite para você olhar para dentro de si, para discernir onde Deus está presente em sua vida e onde Ele pode estar sendo negligenciado. É uma oportunidade de rever seus valores, de realinhar suas prioridades com aquilo que realmente importa, que tem valor eterno. A espiritualidade para Padre Pio não era um conceito abstrato, mas uma realidade vivida no cotidiano, em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. Ele nos ensinou que Deus não está apenas nos grandes milagres, mas também nas pequenas maravilhas da vida diária, no sorriso de uma criança, na beleza de um amanhecer, na quietude de uma oração sincera. A capacidade de ver Deus em todas as coisas é a essência da santidade, a chave para encontrar a paz em meio ao caos.
Ele nos exortava a não perder a simplicidade do coração, a pureza de intenção, a humildade de espírito, virtudes que seriam cada vez mais raras em um mundo obcecado pela autoafirmação e pelo orgulho. A humildade, ele lembrava, abre as portas da graça, enquanto o orgulho as fecha, cegando-nos para a verdade e para a presença de Deus em nossas vidas. Ele nos chamou à vigilância, não a uma vigilância temerosa, mas a uma vigilância atenta, consciente dos perigos espirituais que espreitam, mas confiante na proteção divina. Estar vigilante significa estar em constante oração, estar atento aos sinais dos tempos e, acima de tudo, estar com o coração aberto à voz de Deus que nos fala através das Escrituras, dos sacramentos, da Igreja e até mesmo dos acontecimentos do mundo. A confissão, para Padre Pio, era um dos pilares essenciais da vida espiritual, um tribunal de misericórdia, onde as almas eram purificadas e restauradas à graça divina. Ele passou horas a fio no confessionário, derramando a misericórdia de Deus sobre inúmeros pecadores, compreendendo que a verdadeira liberdade reside no arrependimento e no perdão. Ele viu a aversão à confissão crescendo, a banalização do pecado, a perda do senso de culpa e como isso levaria almas cada vez mais sobrecarregadas, sem o alívio e a cura que só o sacramento da reconciliação pode oferecer. A Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, era para ele o centro da vida cristã, a fonte inesgotável de força e de graça. Ele via a frieza com que muitos se aproximariam do altar, a indiferença diante do mistério da presença real de Jesus. Suas lágrimas também foram por essa perda de reverência, por essa diminuição da fé no sacramento que é o coração de nossa salvação. Ele sabia que sem a Eucaristia, a alma definharia, perderia seu vigor, seria como uma planta sem água, destinada a secar e morrer. Por isso, ele dedicava horas de adoração eucarística, intercedendo pela humanidade, reparando as ofensas cometidas contra o Santíssimo Sacramento e nos mostrando pelo exemplo a importância de uma profunda e amorosa devoção ao Cristo Eucarístico. Se você se sente fraco, se sua fé vacila, se a esperança parece fugir de suas mãos, lembre-se das lágrimas de Padre Pio. Elas são um lembrete de que a batalha espiritual é real, mas que não estamos sozinhos nela. Temos o amparo dos santos, a intercessão da Virgem Maria e, acima de tudo, a misericórdia infinita de Deus. Não há situação tão desesperadora que a graça divina não possa transformar. Não há ferida tão profunda que o amor de Cristo não possa curar. O que ele viu não foi um destino imutável, mas um caminho que a humanidade tenderia a seguir se não houvesse um retorno aos princípios divinos. E é nesse ser que reside a nossa esperança, a nossa capacidade de agir, de escolher um caminho diferente, de construir um futuro mais alinhado com a vontade de Deus. Cada oração sua, cada ato de caridade, cada sacrifício aceito com amor, cada confissão sincera, cada comunhão fervorosa, são tijolos que você adiciona à construção de um mundo melhor. São raios de luz que você emite para dissipar as trevas que o Padre Pio vislumbrou. Você que lê estas palavras foi alcançado por essa mensagem não por acaso. Sua alma, talvez sem que você perceba plenamente, está clamando por essa verdade, por essa luz. E o chamado de Padre Pio, através de suas lágrimas e de sua vida de entrega, é um convite para que você seja um desses faróis, um desses construtores, um desses portadores de esperança. Não se sinta pequeno ou incapaz. A força de Deus se manifesta na fraqueza humana. Entregue a Ele suas limitações, suas dúvidas, seus medos, e Ele fará de você um instrumento poderoso de sua graça. Permita que as palavras e o exemplo de Padre Pio inspirem você a uma renovação espiritual profunda, um amor mais sério com sua fé, a um amor mais ardente por Deus e pelo próximo. Pois é nesse amor que encontramos a plenitude, a verdadeira paz e o sentido último de nossa existência. Aquela tarde, às 17h10, não foi apenas um momento de dor para o santo, mas um portal, um ponto de inflexão na história espiritual da humanidade. Um momento em que o céu se inclinou para nos advertir e nos oferecer os meios de salvação. As lágrimas de Padre Pio foram um sacramento silencioso, um ato de amor redentor que ainda hoje se derrama sobre nós.
Ele nos lembra que o tempo é precioso e que a escolha está em nossas mãos. Continuar na senda da indiferença e do esquecimento de Deus ou abraçar o caminho da conversão, da oração e da caridade. A fé não é um refúgio para os fracos, mas a força dos corajosos, daqueles que ousam olhar para a verdade e agir em conformidade com ela, mesmo quando o mundo tenta persuadi-los do contrário. Não espere que as coisas melhorem por conta própria. Seja você a mudança que deseja ver. Comece em seu próprio coração, em seu próprio lar, em sua própria vida. Reze como nunca rezou antes. Peça a intercessão de Padre Pio. Peça a intercessão da Virgem Maria. Peça a Jesus que reacenda em você a chama do primeiro amor. A dor que ele sentiu ao ver o futuro não foi em vão. Ela é um legado de amor, um convite à esperança ativa, à fé que move montanhas. Não se desvie do caminho por cansaço ou por desânimo. A meta é a casa do Pai, onde a paz é eterna e a alegria é completa. A cada dificuldade, a cada tentação, a cada desânimo, lembre-se, há uma voz que o chama, há um santo que intercede por você, há um Deus que o ama infinitamente e que espera seu retorno. Esse chamado não é apenas para sua salvação individual, mas para que através de você, a luz de Cristo possa irradiar-se e tocar outras almas que também estão sedentas de verdade e de amor, mas que ainda não ouviram o eco das lágrimas de Padre Pio em seu próprio coração. Que você possa ser um instrumento dessa luz, um canal da graça, um arauto da esperança, mesmo nos dias mais sombrios que se desenham no horizonte. Que sua vida seja um testemunho vivo da fé que ele tanto defendeu, e que as palavras deste humilde servo de Deus encontrem eco fértil em sua alma. Este é o tempo da decisão, o momento de escolher a vida, a verdade e o caminho. Este é o tempo da decisão, o momento de escolher a vida, a verdade e o caminho. E essa escolha, minha irmã, meu irmão, não é apenas um ato intelectual ou uma preferência momentânea. É um mergulho profundo nas águas da própria existência, um ato de vontade que molda não somente o seu destino individual, mas que se entrelaça na complexa teia do destino coletivo da humanidade, para o qual as lágrimas de Padre Pio ressoam como um chamado premente, uma advertência solene e um convite inadiável à conversão. A alma humana, outrora sedenta do eterno, se viu gradualmente anestesiada pela vertigem das inovações, pela cacofonia das vozes dissonantes que prometiam o paraíso terreno sem sacrifício, sem entrega, sem a humilde submissão a uma vontade superior que, paradoxalmente, é a única fonte da verdadeira liberdade e da paz duradoura. O que o santo de Pietrelcina vislumbrou em sua visão dilacerante foi precisamente essa deriva, esse afastamento progressivo de uma humanidade que, em sua busca frenética por autonomia e autossuficiência, cortaria as amarras com o divino, lançando-se à deriva em um oceano de incertezas, sem bússola e sem farol. Ele viu a razão, dom sublime concedido por Deus, sendo elevada ao patamar de um ídolo implacável, capaz de desconstruir toda a transcendência, de ridicularizar toda a fé, de silenciar a voz interior que clama pela eternidade. A ciência, que deveria ser um meio para desvendar os mistérios da criação e glorificar o Criador, se tornaria para muitos uma nova religião, dogmática em sua negação, arrogante em suas pretensões de explicar o inexplicável e de limitar o ilimitado. A cultura, espelho da alma de um povo, se transformaria em um campo de batalha, onde a beleza, a verdade e o bem seriam atacados e desfigurados, em nome de uma originalidade vazia e de uma liberdade sem limites, que, ao invés de elevar o espírito, o arrastaria para o abismo da vulgaridade e da desesperança. A arte, que deveria ser um hino à criação, um eco da beleza divina, perderia seu propósito e se tornaria, em muitos casos, uma expressão da angústia existencial, da ausência de sentido, da revolta contra o sagrado.
A família, santuário da vida e berço da fé, seria alvo de ataques sistemáticos, desvalorizada em sua essência, relativizada em sua constituição divina, fragmentada por ideologias que prometeriam uma falsa libertação, mas entregariam apenas mais solidão, mais dor e mais confusão aos corações que deveriam encontrar nela seu porto seguro. Padre Pio viu as crianças crescendo em um mundo onde a inocência seria roubada cedo demais, onde a pureza seria vista como um atraso, onde os valores seriam invertidos e o mal seria disfarçado de progresso. Ele chorou por essa perda da inocência, por essa corrupção das almas jovens, que seriam presas fáceis para as armadilhas de um mundo sedutor, mas implacável. Os meios de comunicação, que poderiam ser poderosos instrumentos de evangelização e de difusão da verdade, seriam, em grande parte, cooptados pela agenda do relativismo, da manipulação, da busca incessante por sensacionalismo e por uma narrativa que distorceria a realidade, semeando a discórdia, a divisão e a desconfiança entre os povos e entre os irmãos. A informação, abundante e acessível, paradoxalmente, criaria uma ignorância ainda maior sobre o que é essencial, sobre a verdade que liberta, afogando os corações em um mar de superficialidade e de conteúdos efêmeros que roubam o tempo e a capacidade de reflexão profunda. Ele viu a política, que deveria ser a arte de buscar o bem comum, degenerar-se em um jogo de poder, de corrupção, de interesses egoístas, onde a justiça seria vendida e a verdade seria silenciada, em detrimento do povo que deveria ser servido. A liderança, em muitos casos, perderia sua autoridade moral, sua capacidade de inspirar e de guiar, deixando os rebanhos sem pastores, as nações sem um norte ético, as consciências sem uma voz profética que as desafiasse a buscar o bem maior. E mais doloroso ainda, o Padre Pio vislumbrou a própria Igreja, esposa de Cristo, sendo atacada de dentro e de fora, provada em sua fé, em sua unidade, em sua santidade. Ele viu a morosidade em reconhecer os perigos, a tibieza de muitos pastores, o abandono da tradição em nome de uma modernidade que, muitas vezes, era apenas um disfarço para a relativização da doutrina e para a perda do fervor evangelizador. Ele chorou pela confusão doutrinária que se espalharia, pela perda do senso do sagrado nos templos, pela diminuição da reverência diante do Santíssimo Sacramento, pela negligência dos sacramentos, especialmente da confissão, que, como ele bem sabia, é o caminho da cura e da renovação da alma. No entanto, em meio a essa paisagem desoladora, suas lágrimas não eram de desespero final, mas de uma profunda esperança nascida da fé inabalável na misericórdia de Deus. Ele sabia que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz de Cristo jamais se apagaria e que a porta do céu estaria sempre aberta para aqueles que, com um coração contrito e humilhado, decidissem retornar. Por isso, ele nos deixou os remédios, os antídotos para essa enfermidade espiritual que ele previu. E o principal deles, como um bálsamo universal, é a oração. Não uma oração qualquer, mas a oração fervorosa, aquela que nasce da intimidade com Deus, que se eleva do profundo da alma, que não se cansa de bater à porta do céu. Ele ensinou que a oração é a força que move o mundo, a energia que sustenta a fé, o oxigênio que a alma precisa para respirar. Em suas visões, ele certamente viu as inúmeras almas que, nos momentos de maior aflição, esqueceriam o poder da oração, buscando soluções em fontes humanas, em filosofias vazias, em terapias que prometiam a paz sem a cruz, o consolo sem o arrependimento, a cura sem a graça divina. Ele nos exortou a rezar sem cessar, a transformar cada momento do dia em uma oração, a fazer do rosário uma arma poderosa contra as investidas do maligno, a fazer da adoração eucarística um refúgio e uma fonte de força inesgotável. O rosário, em particular, era para ele uma cadeia doce que nos ligava a Maria e, através dela, a Jesus. Ele sabia que a Mãe de Deus seria o farol nos tempos de escuridão, a estrela da manhã que guiaria os corações perdidos de volta para o seu filho. A confissão, minha irmã, meu irmão, foi para ele um dos maiores tesouros da Igreja, um sacramento de cura e libertação.
Ele, que passava horas a fio no confessionário, derramando a misericórdia de Deus sobre as almas, sabia que o pecado é a verdadeira escravidão, a corrente que aprisiona o coração e o afasta da vida plena. E ele previu a aversão moderna a esse sacramento, a perda do senso de pecado, a negação da culpa, que deixariam as almas ainda mais pesadas, ainda mais distantes da leveza e da paz que a graça do perdão pode oferecer. Ele via a confissão como uma fonte de renascimento, um novo começo, uma purificação que nos prepararia para receber dignamente o próprio Cristo na Eucaristia. E a Eucaristia, a Eucaristia! Para Padre Pio, ela era o próprio coração da vida cristã, o ápice do amor de Deus pela humanidade. Ele viveu e respirou a Eucaristia, compreendendo que ali, sobre as aparências do pão e do vinho, estava presente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Suas lágrimas também foram por aqueles que se aproximariam da mesa do Senhor com frieza, com indiferença, sem fé, sem a devida preparação, sem a reverência que esse mistério insondável exige. Ele sabia que sem a Eucaristia a alma definharia, perderia seu vigor espiritual, se tornaria vulnerável às tentações e aos ataques do inimigo. Ele nos exortou a amar a Eucaristia, a adorá-la com paixão, a recebê-la com um coração puro e sedento de Deus. Ele nos chamou à humildade, à virtude que abre as portas do céu, que nos permite reconhecer nossa pequenez diante da grandeza de Deus, mas também a imensidão de seu amor por nós. Em um mundo que exaltaria o orgulho, a autoafirmação e a busca pela glória pessoal, a humildade seria o antídoto, o caminho para a verdadeira grandeza. Ele sabia que sem humildade a alma se fecharia à graça, se cegaria para a verdade, se tornaria incapaz de reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. E, finalmente, ele nos convocou à caridade, ao amor concreto e desinteressado pelo próximo. Em um mundo onde o egoísmo se espalharia como uma praga, onde a indiferença ao sofrimento alheio seria a norma, a caridade seria a chama que manteria a esperança viva, o elo que uniria os corações e manifestaria o amor de Deus na terra. Ele nos lembrou que a fé sem obras é morta e que o amor verdadeiro se manifesta no serviço, na compaixão, no perdão, na generosidade. Você, que foi tocado por essa mensagem, não está isento de responsabilidade. Pelo contrário, o chamado de Padre Pio, que ecoa através dos séculos e alcança seu coração hoje, é um chamado à ação, a uma conversão profunda e duradoura. Não se trata apenas de crer, mas de viver essa fé intensamente, de testemunhá-la com sua vida, de ser um farol de luz em meio às trevas, um construtor de pontes onde há muros, um semeador de esperança onde há desespero. Não se sinta pequeno ou insignificante diante da magnitude dos desafios. Lembre-se das palavras do próprio Cristo: sem mim, nada podeis fazer. É na sua fraqueza que a força de Deus se manifesta. É na sua humildade que a graça divina opera milagres. Entregue a Ele suas limitações, seus medos, suas dúvidas, e Ele fará de você um instrumento poderoso de seu amor e de sua paz. Permita que as palavras e o exemplo de Padre Pio inspirem você a uma renovação espiritual profunda, a um compromisso mais sério com sua fé, a um amor mais ardente por Deus e pelo próximo. Pois é nesse amor, nesse retorno à fonte de toda a vida, que encontramos a plenitude, a verdadeira paz e o sentido último de nossa existência. Aquela tarde, às 17h10, não foi apenas um momento de dor para o santo, mas um portal, um ponto de inflexão na história espiritual da humanidade. Um momento em que o céu se inclinou para nos advertir e nos oferecer os meios de salvação. As lágrimas de Padre Pio foram um sacramento silencioso, um ato de amor redentor que ainda hoje se derrama sobre nós. Ele nos lembra que o tempo é precioso e que a escolha está em nossas mãos. Continuar na senda da indiferença e do esquecimento de Deus, ou abraçar o caminho da conversão, da oração, da penitência e da caridade. A fé não é um refúgio para os fracos, mas a força dos corajosos, daqueles que ousam olhar para a verdade e agir em conformidade com ela, mesmo quando o mundo tenta persuadi-los do contrário. Mesmo quando a voz da multidão clama por outros caminhos, por outras verdades que não saciam a alma.
Não espere que as coisas melhorem por conta própria. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Comece em seu próprio coração, em seu próprio lar, em sua própria vida. Reze como nunca rezou antes, com a simplicidade e a confiança de uma criança que se dirige a seu pai. Peça a intercessão de Padre Pio, esse grande intercessor que continua a velar por nós do céu. Peça a intercessão da Virgem Maria, a medianeira de todas as graças, que jamais desampara seus filhos. Peça a Jesus que reacenda em você a chama do primeiro amor, daquele amor puro e incondicional que transforma e liberta. A dor que ele sentiu ao ver o futuro não foi em vão. Ela é um legado de amor, um convite à esperança ativa, à fé que move montanhas, que derruba barreiras, que ilumina as mais densas trevas. Não se desvie do caminho por cansaço, por desânimo, por provações que parecem intransponíveis. A meta é a casa do Pai, onde a paz é eterna e a alegria é completa, onde cada lágrima será enxugada e toda a dor será transformada em gozo indizível. A cada dificuldade que surgir, a cada tentação que o assaltar, a cada desânimo que ameaçar sua alma, lembre-se: há uma voz que o chama, um eco do lamento de um santo que o ama. Há um Deus que o ama infinitamente e que espera seu retorno, seu sim generoso e incondicional. Esse chamado não é apenas para a sua salvação individual, mas para que, através de você, a luz de Cristo possa irradiar-se e tocar outras almas, que também estão sedentas de verdade e de amor, mas que ainda não ouviram o eco das lágrimas de Padre Pio em seu próprio coração. Que você possa ser um instrumento dessa luz, um canal da graça, um arauto da esperança, mesmo nos dias mais sombrios que se desenham no horizonte de nossa história. Que sua vida seja um testemunho vivo da fé que ele tanto defendeu, da caridade que ele exemplificou, da esperança que ele encorajou, e que as palavras deste humilde servo de Deus encontrem eco fértil em sua alma, transformando-a e impulsionando-a a uma vida de santidade e de serviço. Este é o tempo da decisão, o momento de escolher a vida que é Cristo, a verdade que é a sua palavra e o caminho que é seu próprio ser. Não há outro, e a eternidade espera sua resposta. Que essa mensagem o acompanhe, irmã, meu irmão, em cada passo de sua jornada, em cada oração que brotar de seus lábios, em cada ato de amor que você praticar. Que ela seja um lembrete constante de que o céu está ativo, que os santos intercedem e que a divina providência jamais falha para aqueles que nela confiam de coração. As visões de Padre Pio não são para paralisar, mas para impulsionar. Não para gerar medo, mas para acender a chama da coragem. Não para prever um fim inevitável, mas para apontar os caminhos da salvação e da renovação. O futuro, embora já delineado em seus traços mais amplos, ainda pode ser moldado pela nossa fé, pela nossa oração, pela nossa penitência e pela nossa caridade. A cada alma que se converte, a cada coração que se volta para Deus, um novo raio de esperança ilumina o mundo e as trevas recuam diante da força da luz divina. Sua vida tem um valor inestimável aos olhos de Deus e sua santidade é a sua maior glória. Não desperdice essa oportunidade, não adie essa resposta. A hora é agora, o chamado é urgente e o amor de Deus, através das lágrimas e do sacrifício de Padre Pio, alcança você neste exato momento, convidando-o a abraçar a vida em sua plenitude, a verdade em sua pureza e o caminho que conduz à eternidade. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente, hoje e sempre. Amém.